A família é o berço onde os primeiros valores são semeados. É nela que a educação religiosa encontra solo fértil para florescer. Imagine uma casa onde as paredes não apenas protegem do frio, mas também ecoam as primeiras orações, onde o exemplo dos pais ilumina o caminho espiritual dos filhos. Desde cedo a criança absorve o que vê e ouve, e quando o ambiente é repleto de fé, o resultado é uma base sólida que sustentará sua vida espiritual por toda a vida. Sem dúvida, a família tem a capacidade única de moldar o caráter e a moral, preparando o coração dos pequenos para acolher os ensinamentos que guiarão suas escolhas. Os primeiros passos de uma criança, tanto no sentido literal quanto no espiritual, são conduzidos pelos pais. Eles são os primeiros modelos de fé que uma criança conhece. Um pai que dedica um momento do dia para agradecer por suas bênçãos, ou uma mãe que sempre busca palavras de conforto na Bíblia, está de maneira sutil, ensinando a importância da fé. Esses pequenos gestos, aparentemente simples, têm um impacto profundo e duradouro. A criança, observando e imitando, começa a internalizar esses valores, que se tornam uma parte natural de sua vida. A formação religiosa dentro de casa é tão importante quanto qualquer outro aspecto da educação. E não se trata apenas de ensinar doutrinas, mas de mostrar através do exemplo como a fé pode ser uma força transformadora. Quando uma família ora junta, seja antes de dormir ou antes das refeições, ela está criando uma tradição que fortalece os laços entre seus membros e com Deus. São nesses momentos que a espiritualidade se torna viva e presente, não como uma obrigação, mas como uma expressão de amor e gratidão. É incrível perceber como as palavras e ações dos pais podem moldar o caráter de uma criança. Ao ver seus pais ajudarem um vizinho em dificuldade ou se dedicarem ao serviço na igreja, a criança aprende o valor da compaixão e do serviço. Essas experiências vão além das palavras, pois mostram na prática o que significa viver a fé. E é justamente nesse ambiente familiar que a educação religiosa se enraiza, criando uma base firme para enfrentar os desafios da vida. Mas a jornada apenas começou, há muito mais a explorar. Os pais são como faróis na vida espiritual dos filhos, iluminando o caminho com suas ações. Uma coisa é falar sobre a importância da fé, outra é viver essa fé de maneira tangível e visível. Quando os pais participam ativamente da vida religiosa, frequentando missas, participando de grupos de oração e praticando a caridade, eles estão, sem dizer uma palavra, transmitindo uma lição valiosa aos seus filhos, a de que a fé é uma parte essencial e natural da vida cotidiana. Esse exemplo não apenas ensina, mas também inspira. Já ouviu falar que as crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem? É exatamente assim com a educação religiosa. Se os pais demonstram paciência, perdão e amor em suas interações diárias, estão ensinando seus filhos a viver de acordo com os princípios cristãos. Quando um pai, por exemplo, perdoa um colega de trabalho por uma ofensa, ele está mostrando na prática o que significa seguir os ensinamentos de Jesus. Esses exemplos vivos são mais poderosos do que qualquer sermão. Além disso, o ambiente familiar oferece inúmeras oportunidades para os pais reforçarem esses valores. Algo tão simples quanto uma conversa durante o jantar pode se transformar em uma aula sobre humildade, respeito e gratidão. Ao compartilhar experiências pessoais, vitórias e até mesmo fracassos, os pais mostram que a vida de fé não é isenta de desafios, mas que é possível superá-los com confiança em Deus. E quando isso é feito de maneira autêntica e amorosa, a criança internaliza essas lições com facilidade. Portanto, o exemplo dos pais é o alicerce sobre o qual a educação religiosa se constrói. Não é preciso ser perfeito, mas é essencial ser autêntico e consistente. Ao viver a fé de maneira visível e tangível, os pais deixam um legado espiritual duradouro. Mas essa missão não é apenas individual. É um esforço coletivo que envolve toda a família que, unida, pode criar um ambiente propício para o crescimento espiritual. E é sobre esse ambiente que falaremos a seguir. O lar deve ser mais do que um abrigo físico. Ele pode se tornar um santuário onde a espiritualidade é cultivada diariamente. Estabelecer momentos de oração em família é uma prática simples, mas profundamente significativa. Imagina o impacto de reservar alguns minutos todos os dias para agradecer, pedir orientação ou simplesmente refletir sobre o dia que passou. Esses momentos criam um espaço sagrado dentro de casa, onde todos se conectam não apenas entre si, mas também com o divino. Não precisa ser algo complexo ou formal. Até uma breve oração antes das refeições pode fazer uma grande diferença. Ao introduzir esses rituais, os pais mostram aos filhos que a fé não está reservada apenas para os domingos na igreja, mas que ela pode e deve ser uma parte integral do cotidiano.
E essa prática não só fortalece a fé, mas também cria um senso de unidade e propósito dentro da família. A oração em conjunto pode ser um dos elos mais fortes na construção de uma família espiritualmente saudável. Além da oração, a reflexão também tem um papel crucial. Tirar um momento para ler a Bíblia em conjunto, discutir suas passagens e como elas se aplicam às situações do dia a dia pode ser extremamente enriquecedor. Por exemplo, ao ler a história do bom samaritano, os pais podem conversar sobre como podemos ajudar os outros em nossa comunidade, criando assim um link direto entre a fé e a ação. Essas discussões não só educam, mas também encorajam um pensamento crítico sobre como viver a fé na prática. Criar esse ambiente de oração e reflexão não requer grandes recursos, mas sim comprometimento e consistência. E quando a fé é vivida e discutida em família, ela deixa de ser algo distante e se torna uma parte viva e pulsante do cotidiano. No entanto, para que essa educação seja completa, é necessário ir além do lar e complementar o aprendizado com outras experiências religiosas. Vamos explorar isso a seguir. A catequese não deve se limitar às salas de aula da igreja. Ela pode e deve ser continuada dentro de casa. O que as crianças aprendem na igreja precisa ser reforçado e contextualizado na vida cotidiana. Imagine a eficácia de um pai ou mãe que, após a missa, discute com os filhos o que foi aprendido e como aquilo pode ser aplicado no dia a dia. Esse é o momento em que os ensinamentos religiosos se transformam em sabedoria prática. Contar histórias bíblicas antes de dormir, por exemplo, é uma maneira envolvente de manter viva a chama da fé. Histórias como a de Davi e Golias, além de cativarem a imaginação, ensinam lições valiosas sobre coragem e confiança em Deus. E não precisa ser algo formal. A simplicidade de um bate-papo pode ter um impacto profundo. Ao falar sobre o significado dos sacramentos, os pais ajudam os filhos a entenderem que esses rituais são mais do que tradições, são momentos de encontro pessoal com Deus. Para complementar o ensino, os pais podem também explorar recursos educativos, como livros ilustrados sobre a vida de santos, filmes com temáticas cristãs ou até mesmo aplicativos que trazem a Bíblia de maneira interativa para as crianças. Isso não só torna o aprendizado mais interessante, mas também adapta a educação religiosa às novas tecnologias, tornando-a acessível e relevante para as novas gerações. A catequese em casa é, portanto, uma extensão natural do ensino religioso, onde os valores e doutrinas aprendidos na igreja ganham vida. Essa continuidade é essencial para que a fé não se torne algo restrito aos momentos dentro do templo, mas seja vivida plenamente todos os dias. E ao engajar os filhos dessa forma, os pais não apenas educam, mas também fortalecem o vínculo espiritual da família. A educação religiosa, contudo, não é feita apenas de palavras, mas também de ações. Vamos ver isso em prática no próximo tópico. A fé cristã não se limita ao que é dito, ela se manifesta de maneira mais poderosa através das ações. E uma das formas mais eficazes de ensinar valores cristãos aos filhos é envolvê-los em atos de serviço à comunidade. Quando uma família se une para ajudar os menos afortunados, seja distribuindo alimentos ou visitando os enfermos, ela está colocando em prática os ensinamentos de Jesus sobre amor ao próximo e caridade. Essas experiências são lições de vida que moldam o caráter e desenvolvem empatia nas crianças. Pense em um simples exemplo: organizar uma campanha de arrecadação de roupas e brinquedos para famílias carentes no bairro. Não só ensina sobre a importância de compartilhar, mas também faz com que a criança veja o impacto positivo de suas ações. Esse tipo de atividade mostra que a fé é viva, ativa, e que todos têm um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Essas experiências, além de fortalecerem a fé, criam memórias que as crianças levarão para toda a vida. Outro aspecto importante é incentivar as crianças a ajudarem dentro de casa e na comunidade, praticando pequenos atos de bondade. Seja ajudando um colega com dificuldades na escola, ou sendo gentil com um vizinho idoso, essas ações reforçam os valores cristãos de compaixão e altruísmo. E quando esses atos são reconhecidos e celebrados dentro da família, as crianças se sentem motivadas a continuar praticando o bem. Envolver a família em atos de serviço é uma forma poderosa de ensinar e vivenciar os valores cristãos. É através dessas ações que a fé se torna tangível e os ensinamentos de Jesus ganham vida. Mas essa jornada não precisa ser solitária. A comunidade religiosa oferece um suporte valioso, como veremos a seguir. Enquanto a família é o núcleo inicial da educação religiosa, a comunidade religiosa amplia esse círculo, proporcionando suporte e reforço dos ensinamentos cristãos. Participar ativamente na igreja, seja através de missas,
Grupos de jovens ou eventos comunitários oferecem às crianças um senso de pertencimento e identidade. Quando a família se envolve na vida da igreja, ela não está apenas praticando a fé, mas também criando laços com outros que compartilham os mesmos valores, o que pode ser um grande incentivo para as crianças. A comunidade oferece um ambiente onde os filhos podem ver que não estão sozinhos em sua jornada espiritual. Participar de grupos de jovens, por exemplo, permite que as crianças e adolescentes compartilhem suas experiências e dúvidas em um espaço seguro e acolhedor. Esses grupos não só reforçam a fé, mas também ajudam a formar amizades que podem durar a vida toda, baseadas em princípios cristãos sólidos. Além disso, a interação com outros modelos de fé, como catequistas e líderes religiosos, enriquece ainda mais a educação religiosa. Para os pais, a comunidade religiosa também é um recurso valioso. Ao compartilhar experiências com outros pais, eles podem encontrar apoio e novas ideias para fortalecer a fé em casa. Participar de eventos como retiros ou palestras também pode ser uma maneira de aprofundar o próprio conhecimento e, assim, poder passar isso adiante para os filhos. A comunidade, portanto, não apenas complementa a educação religiosa, mas a fortalece, oferecendo um suporte contínuo e ampliado. A participação na comunidade religiosa é, portanto, um complemento essencial à educação religiosa dentro de casa. Ela oferece uma rede de apoio que enriquece e fortalece a fé, tanto dos pais quanto dos filhos. Mas a caminhada da fé enfrenta desafios, especialmente nos tempos atuais. E é sobre como superar esses desafios que falaremos agora. Vivemos em tempos onde a educação religiosa enfrenta desafios únicos, principalmente devido à crescente secularização da sociedade. Muitos pais se perguntam como manter viva a fé em casa diante de tantas influências externas que parecem contrariar os ensinamentos cristãos. É uma missão desafiadora, mas não impossível. O segredo está na comunicação aberta e honesta com os filhos, criando um ambiente onde as questões de fé podem ser discutidas de maneira franca e respeitosa. Uma das principais dificuldades é a exposição das crianças e adolescentes a conteúdos que muitas vezes vão contra os valores ensinados em casa. Aqui, o papel dos pais é crucial. Ao invés de simplesmente proibir, o diálogo deve ser a primeira ferramenta. Explicar, por exemplo, como os ensinamentos de Jesus oferecem uma perspectiva diferente e muitas vezes mais compassiva e justa, pode ajudar os filhos a navegar por essas influências sem se afastar da fé. Além disso, é importante mostrar que a fé não é uma imposição, mas uma escolha consciente que pode trazer paz e propósito à vida. Outra estratégia eficaz é conectar os ensinamentos religiosos às realidades do dia a dia. Mostrar como os valores cristãos, como o amor ao próximo, a honestidade e a justiça, são relevantes em situações cotidianas ajuda a tornar a fé mais tangível e prática. Quando uma criança vê que a fé pode guiá-la em decisões importantes, como na escolha de amigos ou na forma de tratar os outros, ela entende que a religião não é apenas uma tradição, mas uma bússola para a vida. Superar os desafios da educação religiosa na atualidade exige paciência, sabedoria e, acima de tudo, uma abordagem amorosa e inclusiva. Ao enfrentar essas dificuldades de maneira aberta e positiva, os pais podem não apenas preservar a fé de seus filhos, mas também fortalecê-la. Mas essa missão continua, e para completá-la, é preciso entender o papel fundamental da família em cultivar a fé. A missão de cultivar a fé em família é, sem dúvida, uma das mais nobres e desafiadoras, mas ao mesmo tempo é também uma das mais gratificantes. Quando os pais se dedicam a essa tarefa com amor e compromisso, eles não apenas guiam seus filhos para uma vida de fé, mas também criam um legado espiritual que pode perdurar por gerações. Cada oração compartilhada, cada ato de serviço, cada momento de reflexão em conjunto contribui para a construção de uma base sólida sobre a qual os filhos podem apoiar suas vidas. Essa jornada de educação religiosa, embora cheia de desafios, é também repleta de oportunidades. O lar é o primeiro santuário, os pais são os primeiros sacerdotes, e cada dia é uma nova chance de semear as sementes da fé. Ao abraçar essa missão com o coração aberto, a família não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna um farol para outras famílias, inspirando-as a seguir o mesmo caminho. E agora, para aqueles que se sentem tocados por essa mensagem e desejam fazer parte dessa missão de fortalecer a fé em suas famílias, não deixe de compartilhar este vídeo com outros, curtir e se inscrever no canal. Juntos podemos fazer a diferença, uma família de cada vez.